Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao Jornal da Orla nessa sessão Enigmas e Mistérios. E hoje eu quero falar para vocês a respeito do ET de Varginha, aquela criatura que apareceu em Varginha. Vou falar de um aspecto da história. Como vocês sabem, eu fui um dos investigadores do caso e pertenci ao grupo dos 7, formado por 7 investigadores que tiveram acesso irrestrito às informações do caso Varginha, né? Aquelas capturas de seres, resgate da nave que acidentou, o envolvimento militar e a morte também de algumas pessoas e animais lá em situações estranhas. Eu tenho uma pequena pasta aqui sobre Varginha, tem bastante coisa aqui, mas a gente vai falar sobre um aspecto. Para vocês lembrarem um pouquinho do caso, o caso aconteceu no dia 20 de janeiro de 96, quando aquelas meninas, a Liliane, a Kátia e a Valquíria, viram num terreno baldio uma criatura agachada. A partir daí, houve todo um desdobramento do caso, né, com informações, captura pelo bombeiro, pela polícia militar, pelo exército, a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Teve um envolvimento americano também, que chegou lá em Varginha no dia 20 de janeiro e já estavam lá. Foram com um avião da USAF, um C-17 para Campinas, e de lá foram 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira para Varginha para fazer um apoio, ali, uma logística a toda essa operação. E mais o que eu quero falar para vocês é sobre o Marco Eli Xerezi. Quem que é esse camarada aí? Ele é um PM, um P2 da PM Mineira, que participou da captura de uma das criaturas. E essa criatura, quando eles viram no bairro Jardim Andere, eles chegaram a atropelar essa criatura. Ela sofreu uma fratura, essa criatura, ele desceu do carro, pegou ela, colocou atrás do carro, no banco traseiro, e levou para o hospital, para o pronto-socorro do hospital regional. Chegando lá, aí depois foi levado para uma área onde os médicos e mais os militares lá deram o tratamento devido ali para aquela criatura. Mas quando ele estava transportando, ele sofreu um arranhão que chegou a rasgar a camiseta dele, né? Ele estava à paisana, não estava vestido de policial naquele momento, em que estava fazendo a ronda de noite, no próprio dia 20 ali. E aí ele sofreu esse arranhão, chegou em casa, tinha chovido também, estava molhado, pegou a camisa, jogou no cesto de roupa. Os familiares notaram, inclusive, a roupa dele rasgada, e alguns dias depois ele começou a ter uma espécie de caroço ali, parecia um pelo encravado, alguma coisa assim, e aquilo foi piorando. E aí ele foi internado no Hospital Bom Pastor, no pronto-socorro. Dr. Cesário foi o que cuidou dele, só que ele veio a óbito, né? A família, ela alega até hoje que ele participou da captura do ET de Varginha, da criatura de Varginha. Militar caça ET de Varginha e morre com o corpo infectado. Então, esse é um dos mistérios, né, que aconteceu no caso, que houve até morte, né? E a gente teve a oportunidade em 2021 de conversar com um legista que fez a autópsia do Marco Eli Xerezi, que é o Dr. Janini. A gente esteve no apartamento dele e ele diz que realmente a atuação da bactéria que levou o Marco Eli Xerezi à morte foi algo assim brutal, algo muito forte, que ele, na experiência dele como médico, ele nunca viu, como legista também, nunca viu uma super bactéria dessa levar à morte em pouco tempo aquele rapaz de 23 anos de idade em sua saúde plena, né? Ele sempre fazia ali os exames periódicos, né? Porque a polícia exige assim. Então ele era um jovem sadio que de repente participou dessa captura dessa criatura e depois teve esse arranhão que pode ter levado ele a óbito. Fora isso, houve também um outro fato envolvendo morte, que hoje eu estou falando só coisas assim tétricas mesmo, né? Coisas macabras. Houve um aparecimento
dessa criatura no zoológico, testemunhado pela dona Terezinha Galo Klebs, que é essa aqui, ela já é falecida, e ela viu, foi fumar um cigarrinho, estava numa festa, lá no zoológico de Varginha. Eles alugam alguns salões para festas, então ela estava ali, foi fumar um cigarrinho e viu essa criatura grudada na grade do zoológico, ali olhando para ela, com aqueles olhos vermelhos e tal. E aí ela se assustou bastante, chamou o seu marido, que era um vereador da cidade, foram para casa, depois ela contou o que tinha avistado ali. Nos dias subsequentes, morreram no zoológico de Varginha alguns animais de hábitos alimentares diferenciados. A doutora, né, que era a diretora naquela época do zoológico, doutora Leila Cabral, ela, vendo toda aquela situação, pediu para o veterinário Marcos Mina que retirasse as vísceras dos animais para mandar para Belo Horizonte, a capital mineira, para serem feitas autópsias ali, alguns exames, para se descobrir do que aqueles animais tinham morrido. E no final da conclusão, quando veio os laudos, os animais morreram de nada, ou seja, não conseguiram identificar uma causa mortis para aqueles animais de espécies diferentes. Tinha ararinha azul, veado catingueiro, anta. E outra coisa que ficou evidenciado, que pelo menos um dos animais, ele teria morrido por uma intoxicação cáustica de uma substância desconhecida, né? E depois só teve essas mortes lá e não aconteceu mais nada. Analisaram a água também, os alimentos, para ver se tinha alguma coisa que pudesse determinar esses óbitos dos animais, mas até hoje isso é um mistério. O mistério da morte do Marco Elixerese e o mistério desses animais no zoológico onde a criatura também apareceu. Então, esse é apenas um capítulo do caso Varginha. Eu pretendo voltar aqui no canal, vai me acompanhando aí com mais histórias, mais pedras do quebra-cabeça de Varginha. Valeu, me acompanha aí e continue prestigiando o Jornal da Orla.